quem deve declarar o imposto de renda em 2020 ou em qualquer ano, dependendo do tempo que você está assistindo essa videoaula. Bom, pessoal, essa é uma dúvida muito recorrente, tá? E eu quero ser bem breve em relação a isso. Quem investir uma quantidade mínima baixa em renda variável, ou seja, bolsa de valores, né, que teve que utilizar o home broker para investir em alguma ação ou em fundos imobiliários, deve automaticamente declarar os seus investimentos. Tá? Vou colocar o site aqui do G1 e também da Receita Federal, tá? Esse link aqui do Perguntão de Dúvidas, com perguntas e respostas, são centenas de milhares que podem aí tirar alguma dúvida de você, tá? Como é que eu faço isso? Pessoal, conforme vídeo aula, eu utilizo o IRPF Bolsa, tá? Só que paralelamente eu também utilizo a planilha do Excel, tá? Do Google Drive. Só que nessa aula eu só vou mostrar o IRPF Bolsa, tá? Porque no início eu estava com medo, será que eu vou fazer, vai funcionar? Será que os valores, né, preço médio, etc, vai estar certinho? Então, vamos lá. Quando vocês carregarem a carteira de vocês, tem um menuzinho lá chamado Imposto de Renda, tá? Aqui basicamente ele tem o campo de observações e todos os campos que você tem que declarar. Essa videoaula é para aquela pessoa que só comprou, tá? Se você vendeu, você também tem que declarar, só que não vai fazer parte dessa videoaula, tá? Tanto é que eu nunca vendi por enquanto, tá? Vamos lá. Quando você clicar em imposto de renda, a gente vai em bens e direitos. Bens e direitos basicamente é tudo aquilo que você tem, né, investido no decorrer do ano. No meu caso, 2019. Em paralelo, já abri aqui o programa da Receita Federal, né, o IRPF 2020, tá? Aí eu vou vir aqui, deixa eu ver, em bens e direitos. Olha só que interessante, bens e direitos corresponde exatamente ao que está aqui no software apresentado para nós, tá? Que é muito legal. Ele já tem todo, é Ctrl C, Ctrl V, tá? Ele facilita para gente. A minha opinião, utilizo o IRPF Bolsa, é seguro, não é seguro? Assim, eu fiz a minha declaração utilizando o IRPF Bolsa pela primeira vez, tá? Tem como você consultar o status da sua declaração, se ela foi aceita, se foi reprovada, tá? E deu tudo certo. Ah, eu fiquei com um pouco de medo, então eu utilizei o Excel, né, do Google Drive para fazer o acompanhamento, etc. Principalmente do preço médio. E assim, houve diferença ou não houve diferença? Sim, tá? Teve uma diferença assim de um décimo. Por exemplo, vamos supor que BC FF11 está me dando um preço médio de R$ 102,09. Tá? Se comparar aqui com 2020, um prejuízo gigantesco. Mas beleza. É, Na planilha do Excel, ele me dava 102,10, 102,8, uma diferença muito pequena. É, eu estudei, fiz uma pesquisa, conversei com o pessoal e eles falaram que ó, é uma diferença muito mínima, tá? Então você não vai ter problemas para fazer declaração. Sendo assim, eu fiz, enviei e não tive problemas. Beleza, mas vamos lá. Cliquei em bens e direitos para informar tudo aquilo que eu tenho investido. Logo, eu venho aqui, ó, em novo código. Olha só que interessante. Ele dá aqui pra gente, ó, na mesma guia, use o código 31 para ações, porque ações aqui em bens e direitos, ele está misturando tudo, tá? Eu tenho uma ação aqui no Banco Inter, tá? Banco Inter é uma ação, bolsa de valores, eu uso 31. Agora, fundos imobiliários, eu uso 73. 73, beleza. Aí você fala se você é o titular ou você está declarando de algum dependente. Localização Brasil, CNPJ, ele te dá aqui na frente. CNPJ. BCF11. CNPJ, beleza? Fechou. Discriminação. Aí aqui a gente vai colocar código. Eu prefiro colocar da seguinte maneira: código BCF11, quantidade 2,6
preço médio. Aqui eu tenho que colocar na mão mesmo. Ele coloca todas as casas decimais. Que é certo, eu quero só duas. Quantidade, preço médio. Preço médio, dois pontos. Beleza. E situação no final do ano. Aqui tá o detalhe, tá, pessoal? Esse situação no final do ano, ele vem aqui, ó. 31/12/2019, tá? 2018 eu nunca investi, logo eu não tinha nenhum dinheiro. Eu deixo zero. Agora aqui, situação no final do ano, eu venho aqui e colo. Ele tá pegando todas as casas decimais, então eu vou alterar aqui no final. 54. Perfeito. Discriminação, etc. Blá blá blá. Legal. É só isso, pessoal. Tem alguma coisa a mais? Não. Eu venho aqui e dou um OK. Aí você vai fazendo isso para todos os seus fundos imobiliários, tá? Existem algumas formas de você pegar, vir aqui e algumas pessoas colocam tudo em um campo só. Não recomendo, tá? Por favor, para cada fundo imobiliário, um item, tá? Então você vai vir em novo, vai colocar o outro fundo imobiliário e assim sucessivamente, beleza? Bens e direitos, de novo, é tudo aquilo que você tem investido em determinado fundo imobiliário, ações, etc. Beleza? Agora voltamos aqui para o RPF Bolsa. A gente fez a parte de bens e direitos. Agora tem a segunda parte que é juros, dividendos, rendimentos dos fundos imobiliários. Basicamente é tudo aquilo que você teve de retorno, né? O que você ganhou investindo em determinado fundo imobiliário. Tá É importante isso daqui para falar o quanto que a sua renda está crescendo, etc. Uh, Voltei aqui no software da RPF Bolsa e vou vir aqui em rendimentos, isentos e não tributáveis. Tá? Aqui é para nossos fundos imobiliários. Em ações, como por exemplo que eu tenho aqui no Banco Inter, ele aí depende muito, tá? Algumas ações eles têm também tem dividend yield, mas também tem juros sobre capital, tá? Aí para juros sobre capital a gente coloca em sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, que seria os itens de baixo. Dando continuidade aqui, olha só que bacana, que eu gosto muito do RPF Bolsa, é que ele tem essa caixinha de observação aqui, onde ele fala como que você tem que declarar, tá? Ele coloca aqui rendimentos iscentos não tributáveis, é o que a gente viu lá, lucros e dividendos recebidos, outros fundos imobiliários. Informe o valor de 9. Aí a gente vai vir de novo, tipo de rendimento. Vamos colocar outros, tá? Porque é um dividendo de fundos imobiliários, tá? Não se assustem por ter aparecido outros. Tipo de beneficiário. Aí depende para quem você está declarando, se é para o seu titular, filho, esposa, etc. Ou se é você mesmo que está declarando os seus investimentos, né? Ou seja, titular. Fonte pagadora, vou colocar aqui o BCFF11, CNPJ, o nome, tá? Descrição eu não diria que seria assim. Tem que deixar claro tá, o fundo, então eu coloco geralmente fundo imobiliário BCFF11, coloquei certo? Perfeito. E o valor que você recebeu. Eu demorei um pouquinho para dar continuidade porque eu estava ali nessa parte aqui de baixo, ó, que eu falei lá do juros sobre capital, que é a parte de ações que fica sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Qual a diferença? Bom, como eu falei, quando a gente coloca
Aqui nessa parte de rendimentos isentos, ou seja, não tributáveis, são aqueles que não vai ser cobrado nada da gente, tá? Deixa eu dar um ok aqui, perfeito. É aquilo que a gente recebe e não tem que pagar para o governo, tá? Mas, infelizmente ou não, temos que informar o que nós recebemos, tá? Quanto que, aí aqui eles conseguem determinar quanto que o nosso patrimônio está crescendo, diminuindo, etc, tá? Basicamente isso, beleza? Desculpa se a videoaula ficou muito grande, tá ok? Não sei como vai ser os comentários, dúvidas. Eu fiz isso porque eu não vejo muitas aulas em relação ao RFPF Bolsa. Acredito que nem tenha necessidade, é um software assim direto, tá? Tem próprias instruções, o que facilita bastante. Se tiverem dúvidas sobre outra coisa na plataforma ou como declarar alguma informação específica, deixe um comentário, eu vou tentar ajudar.